no módulo de hoje, a gente vai estar vendo a modalidade de processamento, que é um conteúdo que está lá bem simplesinho no seu edital, porém é um assunto de extrema importância que vocês precisam estar na ponta do lápis caso caia alguma questão no concurso, certo? Lembra que a gente viu na aula de hardware que o computador em si, ele funciona como entrada, processamento e saída de dados? Então, dentro desse processamento, existem algumas modalidades, certo? Que a gente vai ver no módulo de hoje. Então, vamos relembrar um pouquinho o que se trata desse processamento de dados, que é o conjunto de operações realizadas para transformar dados brutos em informações úteis. Como assim? Imaginem só, quando sai aquele resultado dizendo bem assim, olha, tal bairro da cidade de Aracaju, ele é mais perigoso do que os demais, tem maior índice de violência do que os demais. Como é que eles fazem isso? Eles vão pegar um dado bruto, geralmente a junção de vários boletins de ocorrência de todos os bairros, certo? Só que lembrando, o boletim de ocorrência ele não vem só informando qual foi a ocorrência, né? A gente precisa preencher alguns dados pessoais, como nome, CPF e assim sucessivamente. Tudo isso são dados brutos, certo? Não necessariamente para determinar qual é o bairro, por exemplo, que tem maior índice de criminalidade, ele vai pegar esses dados, certo? Então, são dados que não vão ser utilizados. E para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma filtragem, né? Para saber realmente qual é o dado que ele vai utilizar. Então, nesse processamento, a gente fala de tratamento de dados, né? Que é transformar aquele dado bruto, que tem diversas informações, pegar as informações que realmente a gente precisa, e aí sim, por exemplo, criar o gráfico e etc. Então, nessa partezinha aqui, ó, a gente entra com o recurso de dados, né? Então, vamos imaginar vários dados de boletim de ocorrência, lá com nome, com CPF e sucessivamente. A gente vai processar esses dados, fazer o processamento desses dados, que é quando eu vou começar a tratar, ou seja, pegar aquelas informações que realmente vai ser útil, e depois a saída do produto de informação, certo? Que no caso do exemplo, a gente cria um gráfico, digamos, com o índice de violência de cada bairro. E lembrando que aqui no meio, ó, nessa parte de processamento, em alguns deles tem um armazenamento dos recursos de dados, certo? Esses dados eles vão precisar ser armazenados. Até aí tá bem tranquilo, né? Então, dentro desse processo, temos também a parte de processamento manual. O que seria esse processamento manual? É quando eu dou a entrada, o aluno, por exemplo, nesse exemplo, o aluno ele vai processar essa informação e depois vai realizar a saída desses dados. Então, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quanto é 4 mais 4, né? Um aluno de segunda série, ele ainda não sabe, ele vai precisar pensar. Então, quando a professora informa quanto é 4 mais 4, o aluno vai lá, geralmente no quadro ou no caderno, vai colocar aqui, ó, 4 mais 4. O aluno vai precisar pensar, fazer o processamento com o cérebro mesmo, para depois identificar que a resposta é 8. Então, isso a gente trabalha como um processamento manual, onde eu peguei, pensei para depois dar a resposta. Então, a professora passou o dado bruto, que no caso 4 mais 4, né? O aluno foi, copiou, pensou na resposta e aí sim foi lá e escreveu qual foi a resposta. Então, nesse caso, a gente trabalha como processamento manual. Fazer cálculos manuais, por exemplo, é um exemplo de processamento manual, certo? Então, quando a gente está falando de escrever, então, na questão, vocês vão fazer questões de raciocínio lógico. Então, vocês não vão ter calculadora para fazer, né? Então, vocês vão fazer tudo na mão. Isso é o que a gente chama de processamento manual. Vocês vão pegar aqueles dados brutos da questão, vão filtrar quais são as informações que realmente vocês querem, fazer o cálculo para depois sair o resultado. Isso é o que a gente chama de processamento manual. Já o processamento mecânico é quando a gente utiliza de alguns artifícios mecânicos para resolver esses cálculos. E no caso do exemplo é o ábaco. Então, para quem já utilizou lá quando era criança, geralmente, então a gente identifica, por exemplo, que o número 50. Então, toda vez que para calcular números grandes, a gente utilizava o ábaco para dizer, olha, aqui já é 50.
Então, toda vez que eu colocar uma bolinha, vai ser o número 50, certo? Então, isso a gente trata como se fosse um processamento mecânico. Processamento de dados mecânicos, onde eu estou utilizando algumas artimanhas para poder facilitar na hora do cálculo. E temos o processamento eletrônico, que é o que a gente utiliza hoje em dia, que é o mais importante para vocês saberem na hora da prova de vocês, certo? O nosso computador, o nosso sistema computacional, a gente utiliza esse processamento eletrônico, tá? Então, como é que funciona a parte do processamento eletrônico? Foi o que a gente já utilizou. Entrada. Depois temos processamento. E corta. E por fim, temos o processamento eletrônico, que é o que a gente realmente utiliza hoje, que mais vai cair provavelmente na sua prova. Porque o nosso computador em si, ele utiliza o processamento eletrônico, certo? Então, como já foi falado, o nosso processamento eletrônico, ele funciona como entrada, processamento e saída, certo? Porém, nessa saída, a gente também tem, no processamento, no caso, a parte de armazenamento. Certo? Então, temos entrada, processamento. Nesse processamento, a gente tem o armazenamento e, em seguida, a saída. Entrada, processamento, saída. E no processamento, nós temos o armazenamento. Certo? Então, são coisas do dia a dia que a gente está fazendo lá no computador. E tem a questão da entrada de dados que a gente vai oferecer ao computador, ele vai processar e armazenar, e logo em seguida ele vai dar a resposta imediata, que é a saída. Certo? Então, um exemplo. O computador, quando a gente digita, por exemplo, a letra A, né, ele vai dar a entrada desse dado, vai converter no processamento daquela informação, e logo em seguida vai ter a saída. Certo? E isso, pessoal, a gente faz no dia a dia. Por exemplo, uma compra online é um tipo de processamento de dados que a gente vai ver mais na frente. Até mesmo o GPS que a gente utiliza é um tipo de processamento de dados, certo? Então, são coisas no dia a dia que a gente vai estar fazendo esse processamento. Dentro desse processamento, nós temos 4 tipos bem importantes que vocês precisam estar na ponta da língua na hora de fazer essa prova. O primeiro vai ser o processamento offline. Basicamente, quando a gente fala em offline, a gente remete a algo sem internet. E não necessariamente vai ser isso, certo? Então, desconecta um pouquinho essa palavra offline de questão de internet, porque não tem nada a ver por enquanto, certo? Então, quais são as características de um processamento offline? 1. Os dados são coletados e armazenados para o processamento posterior, não em tempo real. Então, quando eu estou aqui, ó, no offline, eu vou ter a entrada, eu vou ter armazenamento, certo? Armazenamento. Depois eu vou ter o processamento e, por último, a saída. Ou seja, digamos que eu pego os dados para fazer uma pesquisa de campo. Acabei de fazer uma pesquisa de campo, eu vou pegar esses dados bruto mesmo, vou colocar em um pendrive, né? Para posteriormente eu colocar em um computador, em outro computador, fazer esse refinamento, esse tratamento desses dados, para depois colocar, por exemplo, o resultado final, certo? Então, primeiro, eu dei a entrada, eu coloquei esses dados brutos lá, armazenei e não fiz o tratamento de imediato, certo? Então, essa é a parte do offline. Outra característica muito importante desse processamento offline,
O usuário não precisa estar presente durante esse processamento, que pode ser feito em lotes em horários programados, tá? A partir do momento que eu faço esse armazenamento, decore muito bem essa palavra, certo? Armazenamento antes desse processamento, na questão, pode marcar offline, de certeza, certo? Então, entrou, não processou de imediato, armazenou, já sabemos que vai se tratar de um processamento offline, certo? E é utilizado em situações onde a velocidade não é crítica, como relatórios financeiros e análise de dados, certo? Então, coloquei em um HD, coloquei no pendrive e levar para outro local para processar, a gente já está falando de um processamento offline e não necessariamente será feito no mesmo dia ou então na mesma semana, certo? Outro exemplo. Vocês foram lá, saiu o edital, você parou realmente para ler o edital da sua prova. Você fez a anotação em uma folha de papel, certo? Então, você disse, olha, vou anotar tudo, digitou, salva no pendrive, mas depois eu faço realmente o afinamento do que eu quero no edital, quais são os pontos importantes. Então, você digitalizou, guardou no pendrive, para depois realmente fazer o processamento das informações que vocês queriam, para depois realizar a saída. Então, armazenou para depois processar, sempre estaremos falando do processamento online. Ou processamento offline, corta. Eita. Um tipo de processamento é o processamento que a gente chama de offline. O processamento offline, vocês geralmente falam quando não está conectado à internet, mas não necessariamente, certo? Quando estamos falando de um processamento offline, não necessariamente é relacionado à internet. Basicamente, quando a gente está falando, primeiro, o processamento offline, os dados são coletados e armazenados para o processamento posterior. Então, em vez de a gente estar naquele básico de entrada, processamento e saída, no processamento offline, a gente faz a entrada. Depois, em sequência, em vez de vir um processamento, a gente faz o armazenamento dessas informações, tá? Então, digamos que vocês pegaram um edital bruto, copiou, colou no Word e salvou no pendrive. A partir do momento que você faz o armazenamento, antes de fazer a filtragem, digamos assim, dos seus dados para realmente o que você quer aparecer, então a gente faz o processamento offline, ou seja, dei a entrada, peguei ele, armazenei, para posteriormente, seja horas depois, seja dias depois, fazer o processamento e, por fim, a saída desses dados, certo? Não necessariamente, não vai ser em tempo real, ou seja, imediato, certo? O usuário ele não vai precisar estar presente durante esse processamento, que pode ser feito em lotes, que a gente vai ver um pouquinho mais depois, e em horários programados. E também é utilizado em situações onde a velocidade não é crítica, como relatórios financeiros ou análise de dados, certo? Então, sempre vai ser a entrada, falou que foi feito o armazenamento, para depois vir o processamento, nós estamos falando de processamento offline, certo? A questão falou em armazenamento antes do processamento, ou que o processamento foi feito posteriormente, essas coisas, estamos falando de processamento offline, certo? Então, grave bem essa aqui, ó. Armazenamento para processamento posterior, certo? Então, imaginem só, vocês copiou e colou o edital, porém, não todas as informações do edital você vai querer apresentar para você lembrar depois. Então, você armazenou, guardou no pendrive, no outro dia você foi lá, colocou o pendrive, começou a ler e filtrar, tratar aqueles dados, né, com as informações que realmente vocês querem, tratou os dados, depois você tem a saída. Então, como ele foi armazenado antes de ser processado, né, a gente está falando de um processamento offline. Lembrando que não tem muita coisa a ver com questão de você estar sem internet, certo? Desconecte um pouquinho essas coisas, que a gente está falando de armazenamento. Armazenou antes de processar,
processamento offline. O processamento online não somente quando está conectado à internet, tá, pessoal? Como eu disse, o online e offline não tem muito a ver com a internet. Ele ocorre em tempo real, porém, cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com esse termo. E ele permite que os dados sejam processados imediatamente à medida que são recebidos. Ou seja, dei a entrada. Ele processou diretamente e depois deu a saída, certo? Então, quando ocorre, sem precisar necessariamente eu armazenar anteriormente, depois processar, a gente está falando do processamento online. Os usuários podem interagir com o sistema enquanto os dados estão sendo processados, como uma transação bancária ou compras online. A galera aí que gosta de fazer uma compra na Shopee, uma compra na Shein, certo? Quando a gente escolhe um produto que vai comprar, a gente faz o quê? Coloca ou no carrinho, né? Ou diretamente já coloca lá comprar. Vai para a parte de pagamento. Na parte de pagamento você coloca seu cartão de crédito, débito ou até mesmo o Pix. Aceitou o pagamento, sua compra já aparece como aprovada. Isso é um processamento online, porque não ficou armazenado. Você deu a entrada que queria comprar, processou o pagamento, compra aprovada, certo? Então, esse sistema, você interagiu com esse sistema e automaticamente ele foi processado a informação de que foi pago. Então, a parte de compras, né, desses aplicativos é um processamento online. E a ideia para aplicações que exigem atualizações instantâneas ou feedbacks imediatos. Então, quando a gente faz essa compra, a gente precisa saber que o pagamento foi aprovado, né? Seja no cartão de crédito, exceto quando é boleto, porque boleto, querendo ou não, demora para ter esse feedback. Mas compra em cartão de crédito, compra em débito e em Pix também, tá, pessoal? Certo que tem vezes que diz que o Pix vai estar em processamento, que não é para ocorrer, mas é um processamento online. Ou seja, a resposta dessa compra ela vai aparecer de imediato, certo? Então, deu a entrada, processou a informação, saiu, estamos falando do processamento online. E temos o processamento em batch, ou também conhecido como processamento em lote, certo? O processamento em lote é uma modalidade de processamento de dados onde o conjunto de dados é coletado e processado em um único lote, em vez de ser processado individualmente ou em tempo real. Então, vamos para as características. Coleta de dados. Os dados são acumulados ao longo do tempo e processados em um único ciclo, o que pode ser mais eficiente para grandes volumes de dados, certo? Execução programada. O processamento em batch geralmente ocorre em horários programados, como durante a noite ou períodos de baixa atividade, para minimizar esse impacto no desempenho do sistema. Sem interação imediata. Ao contrário do processamento online, não há interação imediata com esse usuário durante o processamento. Os resultados são disponibilizados após a conclusão do lote. Onde é que a gente geralmente utiliza esse processamento em batch? Lembra que eu citei no processamento online uma compra, por exemplo, na Shopee ou na Shein? A parte de pagamento ela é processada de forma automática. O banco autorizou o pagamento, apareceu aprovado. Porém, não significa que o vendedor ele vai imediatamente naquele horário pegar o seu produto, colocar num saquinho, na embalagem, correio vai chegar na sua casa de imediato. Geralmente, a parte do vendedor, né, a outra parte do sistema, que é a parte do vendedor, eles fazem o processamento em lotes. Ou seja, durante o dia ele vai aceitar, vai armazenar, né, essas informações, esses pedidos que foram feitos. E geralmente à noite ele faz a separação desses produtos. Mesmo que o vendedor apareceu lá a compra, ele já vai fazer a separação, os correios ele não vai ficar em 10 minutos passando na frente da loja, certo? Então, o que é que acontece? Chega um determinado horário onde o correio é programado para passar naquele local. Então, ele vai pegar todas as encomendas daquele dia, possivelmente, e vai levar para o envio, certo? No próprio aplicativo, por exemplo, da Shopee,
Tem lá a parte de onde mostrando que seu pedido está em preparação. Depois, o seu pedido foi enviado e aí aparece aguardando. Isso é um processamento em batch ou um processamento em lote, tá? Então, quais são as palavras-chave para eu saber que em uma questão a gente está falando de um processamento em batch? Quando ele usa a palavra processamento programado. Toda vez que ele falar processamento programado, a gente está falando de processamento em batch, ou seja, vai ser em lote. Não necessariamente vai ocorrer naquele exato momento, certo? Tem algumas questões que ele, na verdade, ele vai utilizar essa mesma palavra para excluir os outros. Então, se ele fala que não é programado, a gente já exclui, por exemplo, o processamento em batch, certo? Lembrando, em muitas questões, em vez de colocar batch, ele vai colocar processamento em lote, certo? Vai depender muito da banca. E temos um que o pessoal confunde muito, que é o processamento em tempo real. O processamento em tempo real, ele refere-se à capacidade de processar dados imediatamente. Quando eu estou falando aqui imediatamente, pessoal, eu estou falando em sequência. Certo? À medida que são recebidos, permitindo as informações sejam atualizadas e disponibilizadas instantaneamente, certo? Então, as respostas de tempo real, elas são imediatas. Ah, Micaela, mas na compra aparece de imediato que foi aprovado. Calma aí, porque não é uma sequência, certo? Os dados são processados assim que entram no sistema, permitindo que o usuário receba feedback instantâneo. Micaela, na Shopee, no aplicativo, na hora que eu faço a compra, é quase isso. Porém, pessoal, tem um detalhe muito importante. A questão da interatividade. A gente vai, quando a gente está falando em um processamento em tempo real, a gente está falando em interagir com o sistema real, naquele momento mesmo, e ele já fazer toda a sua atualização a partir do momento que muda um sequencial, certo? Por exemplo, o GPS. O GPS é um processamento em tempo real. Como assim? Digamos que eu estou querendo ir do ponto A ao ponto B. Então, ele disse que é uma reta. Quando chegou no meio desse ponto A, eu virei à esquerda. Então, o GPS, ele vai fazer o quê? Ele vai entender que eu mudei minha rota. E quando eu mudar minha rota, automaticamente ele vai recalcular como chegar ao destino que eu coloquei. Certo? Então, a partir do momento que eu dei um passo que não estava programado, ele fez o quê? Alterou totalmente para fazer com que eu volte para a sequência. Então, eu dei um passo, a cada passo que eu dou é um tipo de sequência. Então, mudei a sequência, ele automaticamente já vai reprogramar. Então, isso sim a gente está falando em tempo real. É aquilo que quando eu mudo essa sequência, ele vai se adaptar a essa sequência, certo? Então, por exemplo, GPS, a parte de telecomunicações, saúde e logística, onde a decisão ela precisa ser rápida e com base em dados atualizados. Esses dados precisam estar lá atualizados, certo? Então, não confunda. Na hora que a gente estiver falando em tempo real, estamos falando de sequência, certo? Quando estamos falando... Deixa eu colocar a folha em branco aqui, certo? Então, quando eu estiver falando de processamento, eu vou ter o offline, que estamos falando de entrada, armazenamento, processamento e saída, certo? Lembrem, o armazenamento é obrigatório, está antes do processamento. Tenho aqui o online, onde eu tenho a entrada
em sequência, o processamento e depois a saída. Tenho o pivete, ou inlote, que eu vou ter a entrada, o processamento programado, certo? Inlote. Para depois eu vir a saída. Tenho também o de tempo real. Onde eu vou ter uma sequência. Certo? Esses são os principais tipos de processamento, de acordo com as suas palavras-chave. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Então, lembre, offline, armazenamento. Online, estou falando de processamento e saída instantaneamente. O batch precisa ter o processamento programado. Então, sempre vai ter essa palavrinha-chave. E temos também o de tempo real, que é uma sequência, certo? Então, bem tranquilo, né? Vamos para as questões? Vamos lá responder as nossas questões relacionadas aos tipos de processamento. Entre a modalidade de processamento, uma tem por característica não necessitar de agrupamento, certo? Então, aqui, a gente já elimina qual, pessoal? Processamento de batch, tá? Então, ela já diz que não necessita de agrupamento das tarefas para posterior processamento. Ou seja, posterior processamento. Existindo a interação entre o operador e a máquina. É um processamento atualizado em que as informações são processadas no mesmo momento que são registradas. Então, aí, pessoal, a gente já eliminou duas, certo? A offline e a por hora só, porque ele não está falando aqui na questão de inlote, certo? Não tem a opção. São exemplos os créditos de celulares, as operações financeiras, particularmente com cartão de crédito e débito para o usuário. Inclui as transações com Pix, em que o valor descontado na conta emitente ocorre no mesmo momento em que realiza uma compra. Mesmo momento. Pessoal, quando ele fala mesmo momento, ele pode estar falando de dois. Ou do online, ou do em tempo real. Certo? Ele só pode estar falando de um desses dois. Aqui ele falou, ó, esse timeshare, ele basicamente, quase não tem questões falando sobre ele, mas basicamente ele é um gênero de multiprogramação, como se fosse um processamento em nuvem, certo? Onde tem diversos usuários, então ele vai processar em grandes quantidades para reduzir a ociosidade do processador, tá? Então, pelas características descritas, essa modalidade de processamento é conhecida por... Nesse caso, pessoal, veja que ele não falou em sequência. Ele falou que deu entrada, automaticamente fez o processamento e deu a saída. Lembre, falando de processamento, quando ele citar cartão de crédito, cartão de débito e Pix, a gente está falando do processamento online. Se ele falasse em algum momento aqui, ó, sequencial, a gente poderia estar falando de tempo real. Mas ele excluiu a parte de agrupamento e falou que é no mesmo momento, estamos falando do online. Então, resposta, letra D. Questão 2.
Um tipo de modalidade de processamento possui as características listadas a seguir. Item 1. Os dados de entrada são armazenados em um banco de dados central, sem passar por qualquer armazenamento intermediário. Isso aqui, pessoal, a gente já sabe que não é o offline. O offline, certo? Por quê? Porque ele falou que não passa por um armazenamento intermediário, sendo submetidos a programas de verificação de consistência. Beleza. Não falou em lote também, então a gente já exclui o de batch também. Certo? Aqui a gente já sabe que não é a letra A, nem a letra C. Certo? 2. As transações submetidas para o processamento pelo sistema são realizadas no momento em que ocorre. Ou seja, entrada, processamento e saída. Ainda estamos falando do online. Aconteceu, deu a entrada, processou no mesmo instante e deu a saída. Certo? Item 3. O tempo de resposta deve ser o menor possível. E constitui os requisitos básicos a ser atendido pelo sistema. Gente, imaginem só, você está lá com o seu GPS bonitinho e você entrou numa rua errada. O GPS ele precisa do menor tempo possível para corrigir aquela rota, porque ele está lá que você precisa andar reto, né? Seguir na estrada reta. Só que você fez qualquer alteração, ele precisa do menor tempo possível para fazer essa alteração. Então, aqui nós estamos falando de tempo real. Certo? Ah, Micaela, mas meu GPS às vezes demora a atualizar. Aí, geralmente, é problema de conexão na internet, certo? Mas ele precisa do menor tempo possível para identificar que aquela sequência ela foi alterada e fazer recalcular, certo? Então, aqui, ó, estamos falando do online e do tempo real, certo? Então, letra D. O sistema de processamento de dados do EGPROM opera com base nas características listadas a seguir. 1. O sistema implantado funciona 24 horas por dia, possibilita a interação operador-máquina, não existindo armazenamento intermediário de dados. Aqui, a gente já está falando do online, certo? Uma compra na Shopee, uma compra na Shein, a gente consegue fazer o horário que quiser. De madrugada mesmo, a gente consegue fazer porque a gente é sempre operador, nós usuários, e a máquina. Então, aquele pagamento ele vai ser processado independente do horário, certo? Débito, crédito e até mesmo em Pix. 2. Não há necessidade de agrupar tarefas, ou seja, ele já está dizendo que não é o batch, processamento em lote. Para posterior processamento, né? Já cortou também o online, porque o online vai precisar do armazenamento. Pois todas as transações alimentam o sistema central de imediato no momento em que ocorre. O processamento está sempre atualizado e as informações são processadas no mesmo momento em que são registradas. São exemplos os créditos de celulares, as operações financeiras e as operações com cartão de crédito e débito para o usuário, certo? Então, falou que não precisa armazenar para depois ser processado, falou que é de imediato, então até então estamos falando ainda do online, certo? Item 3. O tempo de resposta do sistema é o menor possível, sendo preocupação do administrador do sistema manter esse parâmetro com requisito básico a ser atendido. O dado é processado no momento em que é informado. O processamento é imediato,
As informações são processadas no momento que são registradas, gerando um novo processamento subsequente, ou seja, uma sequência, tá? São exemplos os sistemas do piloto automático ou as da reserva de passagem e do GPS. Então, lembre, falou de GPS, estamos falando do tempo real. Então, por mais que tenhamos 3 itens, estamos falando apenas de 2 tipos de processamento: o online e o tempo real. Também estamos falando na letra D. A questão ela é bem parecida com a anterior, porém são de provas diferentes, tá? O ano da primeira foi 2022 e essa daqui 2021. Bem parecido, ele só adicionou a informação dos exemplos, né? Piloto automático, reservas de passagem e o GPS. Já pensou se o sistema de piloto automático ele demorasse para responder? Então, o tempo real ele precisa do menor tempo possível, fração, milésimo de segundos, para poder ele fazer a atualização. Bem tranquilo, né? O processamento em batch é um tipo de processamento de dados multiprogramados em filas ou lote. Trata-se de um exemplo clássico de processamento em lote. Qual seria? Letra A. Realização de uma transferência bancária em tempo real. Lembre, ele está falando de fila ou lote. Uma transferência em tempo real, a gente está falando do online. B. Envio de uma mensagem instantânea em um aplicativo de chat. C. Execução de um algoritmo em tempo real para a tomada de decisão. Ou letra D. Processamento de um grande volume de transações bancárias durante a noite. Gente, quando a gente está falando aqui, ó, transferência bancária em tempo real, eu vou lá, pego meu aplicativo, entro, digo para quem é a pessoa que eu quero transferir, coloco a senha e o dinheiro é transferido, certo? Então, aquela operação ela é online. O envio de uma mensagem instantânea, enviou. Então, aqui também, pessoal, é o online, certo? Execução de algoritmo em tempo real. Então, aqui a gente já sabe que é tempo real. E aí falou, ó, grande volume e durante a noite, ou seja, o banco, ele não faz aquele, por exemplo, um depósito. O depósito a gente faz lá, porém ele demora a entrar, porque ele precisa, geralmente eles pegam uma quantidade de lote para depois fazer essa separação. Então, aqui sim a gente está falando em processamento de batch. Letra D. Certo? Então, esse foi o processamento de dados. Ele é um assunto bem rapidinho, certo? Mas caso venha a questão, vocês precisam saber esses 4 tipos principalmente. Então, o offline, o online, o em tempo real e o de lote. Vocês precisam ter essa ciência, certo? Então, até a próxima.